última aula dessa segunda unidade, aula 6, né? Então, a gente está interessado hoje em concluir esse capítulo 8. A gente quer saber como é que se dá reflexão e refração quando um dos meios é absolvedor. A reflexão não é interface que envolve um meio de saída, digamos assim. Você entra no meio transparente e encontra o meio absorvedor. Você quer saber como é que se dá o fenômeno de reflexão agora quase total, certo? E o ângulo de transmissão quase total. Você vai ver que ele não tem eficientemente reflexão total nem transmissão total, ele tem quase perto. E esse formalismo serve também para explicar o que acontece quando uma onda interage com um metal. O metal pode ser também modelado com esse tipo de formalismo, né? Então veja, nós temos aí o meio 1, né? Índice de refração N1, né? E o meio 2, em que agora a gente vai admitir que ele pode ser um meio com perdas, né? Seja de natureza elétrica ou magnética. Então o meio 2 vai ter um índice complexo chamado de N barra, né? Tem a parte real, que é o índice de refração tradicional, e o coeficiente de extinção kappa, como parte imaginária. É conveniente nós definirmos uma função mais generalizada. Quando o meio é não magnético, nós sabemos que o índice de refração é simplesmente a raiz da permissibilidade relativa, meio sem perdas, tá? Okay? Esqueci por enquanto a questão do... Né? Isso é no meio não magnético. No meio qualquer, o índice de refração é a razão μ sobre z'0. Em analogia com essa definição, ele vai chamar isso aqui um parâmetro psi. Né? E ele não vai mais se preocupar, né, quando ele fala em observação, de permissividade, meio não magnético, etc. Esse parâmetro que a gente define aqui, só recebe o nome, pelo que eu vi aqui, lá no capítulo, não sei qual capítulo, mais na frente, 9 ou 10, mas eu já vou dar o nome dele aqui, né? Ele não é permissividade nem permeabilidade, ele vai chamar de permissibilidade. Não tem nenhum significado especial, né? Só produto. A relativa, né? A gente está denominando aqui como sendo... Eu posso definir tanto a permissibilidade absoluta como sendo o produto μ, quanto a relativa como sendo a razão. A gente vai usar a relativa mais, está mais preocupado em conectar índice de refração com permissibilidade, né? Se o meio é não magnético, o índice de refração é a raiz da permissibilidade relativa. Se o meio é qualquer, o índice de refração é a raiz da permissibilidade relativa. Tá? Assim, okay? Então a gente fica mais ou menos sem se preocupar muito agora com o meio magnético. Né? Agora vai ser uma coisa mais... Bom, então nós temos aí que o meio, sendo um meio absorvedor, ele vai ter uma permissibilidade relativa, tem parte real, né? E parte imaginária. Certo? Isso é um número adimensional. Por quê? Porque isso é a razão, né? Em relação a valores absolutos. Certo? Então, nós temos essa definição. E no caso expresso que nós temos aí, nosso meio tem índice de refração N bar, né? O que se é N bar ao quadrado, né? Ou seja, N menos JK ao quadrado. Daí eu posso calcular aqui a relação entre componentes. Eu posso calcular isso aqui, vai dar
N2 menos capa ao quadrado menos J 2N capa. Eu posso conectar a parte A imaginária da permissibilidade ao coeficiente de extinção e inserção, né? Eu tenho duas equações, eu resolvo para elas. No momento ele não precisa calcular essas coisas, eu acho que não. Não é nosso objetivo, mas pode ser. Nós temos aqui equações biquadráticas para N capa, isso determina. Vou ficar igual aqui do arminho, né? Determina N capa em função desse parâmetro aqui. Né? Tá bom? Deixa eu fazer algo parecido aqui. Muito bem. Só lembrando, né? Meios não magnéticos, muitos problemas caem nesse caso. O psi aqui é epsilon relativo. Né? Tá. epsilon de epsilon. Bom, no meio 2, nós temos dois componentes do vetor de onda. Né? A resultante do vetor de onda no meio 2 é um vetor que é um índice de refração do meio 2 vezes K0. A componente x é real. Por quê? Porque eu venho com uma onda e ela impõe o valor de Kx. Certo? Quando eu venho no meio transparente, o K é dado, K de entrada. Então o Kx é especificado, eu forço o Kx. Então aqui o Kx é forçado, é o mesmo, né? Todo interface paralela. Tá? Então esse aqui é o NK0, então eu tenho uma relação entre a componente Z no número de onda no meio 2, a resultante e o Kx, né? Triângulozinho, essa aqui dá quadrado, né? N barra K0, que é a resultante ao quadrado, é igual a quem? Kx mais eu vou botar assim, K2, botar esse barra aqui para dizer que ele é um número imaginário, certo? Por quê? Porque isso aqui é complexo, né? Isso é complexo? Isso é real, certo? Então isso aqui tem que ser imaginário. Mas não, número complexo. O K2 é um número complexo. Então aqui vai dar isso aqui, N barra ao quadrado da Xi, né? Isso aqui dá N barra ao quadrado, K0 ao quadrado, igual a Kx ao quadrado, mais K2, número complexo, ao quadrado. E aqui eu posso expressar, isso aqui é o Xi, né? Linha menos J Xi, duas linhas, K0 ao quadrado. E daí eu tiro, posso deixar do jeito que está aí, né? Dessa forma, certo? Bom, o K2, o número de onda no meio 2, ele é um número complexo, tem parte real e imaginária. Então o K2 vai ser escrito como sendo uma parte real, é o K2 sem o barra, acho que eu botei barra nele para dizer que é complexo. Isso aqui é um número real. E uma parte imaginária que tem que ser negativa. Tá? Por quê? Porque se a parte imaginária fosse positiva, significaria crescimento exponencial no meio 2. Então eu tenho que garantir que chamar de gama 2. Então, separando em partes. E aí você tem, né, a gente pode agora, você tem C' menos J, Xi duas linhas, K0 ao quadrado, Kx ao quadrado, mais, daí você tem que levar ao quadrado isso aí, K2, menos J gama 2 ao quadrado. Né? Bom, e a gente pode aí levar os quadrados e separar em parte real e imaginária. O que acontece? Quando eu faço isso, eu chego numa equação, duas equações, né? Se linha K0 ao quadrado é uma, vou ter Kx ao quadrado do lado esquerdo, do lado direito. Aqui a parte real é K2 ao quadrado menos gama 2 ao quadrado, né? Mais, vou botar dessa forma aqui. K2 ao quadrado menos gama 2 ao quadrado igual a X'K0 ao quadrado
menos kx ao quadrado, né? E aí a outra parte vai ser 2 menos 2jk2 2 gama 2k2 igual a parte imaginária que vai dar si duas linhas k0 ao quadrado. Né? A parte material, a propriedade material do meio 2 é dada pelos parâmetros parciais imaginários, né? Da permissibilidade. Né? O meio tem perda, quer dizer que tem esse parâmetro aqui no número. Certo? Uma coisa nova que apareceu aí. Bom, a gente resolve, observe, né? Dado isso aqui tudinho, certo? Isso aqui é dado. Eu posso resolver para K2 e gama 2. Observe que meu objetivo é determinar a parte imaginária do meu diâmetro meio 2, como dizer. Por exemplo, eu pego K2, substituo isso sobre gama 2, jogo aqui, eu tenho a equação biquadrática. Semelhante àquela outra que eu falei agora há pouco. Pode resolver. A gente tem as soluções dessas equações. Né? Vai ser algo assim, certo? Talvez seja melhor mostrar. Professor, Oi. no meio uma pessoa resolve a condutividade, ela é diferente, certo? Como é que a condutividade é diferente? Daqui a pouco a gente mostra. Está aí embutido, certo? Eu estou falando assim, ó, não sei se o meio é condutor ou não, ele é absorvedor. Quando for absorvedor, eu vou mostrar como é que isso se conecta com a condutividade. Certo? A gente vai fazer especificamente esse caso. Então, observe, essas são as duas equações, né? Toda vez essa mensagem ridícula. Né? Fazer, comer. Então, nós temos duas equações. Isso aqui está vendo aqui, né? Deixa eu aumentar mais um pouco. Não está muito boa a resolução, mas dá para ver melhor, né? Certo? Então, são duas equações que nós temos, são essas aqui. Eu posso resolver para a parte imaginária. Eu tenho uma equação biquadrada. Então, a solução tem que ser escolhida, certo? Então, daí isso aqui, observe, né? K2. Isso aqui, na verdade, toda a equação biquadrada vai aparecer uma raiz e uma outra raiz dentro dela. Né? Sempre acontece isso. Né? Então, observe que isso aqui está em função, né, dos parâmetros. Por exemplo, né, o Kx é dado que eu injeto do jeito que eu quero um raio de entrada, certo? O ângulo que eu quiser, né? O K0 é 2π sobre lambda, é o comprimento de onda da onda que entra, certo? Bom, e eu posso então relacionar Kx, né? Esse aqui está errado, né? Esse aqui é, deixa eu botar aqui, Kx. Aí já fiz sonho, vou fazer de novo, tá? Aqui está a onda de entrada, né? Ângulo θ1. O Kx é isso aqui. Isso aqui é N1K0, o número de onda, número 1. Então, o Kx vale quanto? A projeção desse vetor nessa direção N1K0, seno, né? Ou seja, as constantes lá do outro lado dependem do ângulo, certo? Então, esse aqui está errado, né? Esse aqui tem um K0 aqui que eu esqueci, certo? Então, você joga lá na expressão, então você vê que as expressões vão ficar, o K0 fica em evidência, né? Você fica com essas expressões para K2 e gama 2. Observe que elas são parecidas, tá? Olha para essa expressão, isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual a isso. A única coisa que é a mudança de sinal. De mais para menos. Por exemplo, se isso aqui mudar de sinal, essa se transforma nessa e essa se transforma nessa. Uma vira a outra. Né? Então, o parâmetro importante aqui nessa expressão é observar o que acontece com isso aqui. Certo? Se isso mudar de sinal, ou seja, ajustando o ângulo θ, pode ser que eu consiga mudar o sinal disso aqui. Lembre-se que isso é possível lá, no caso que a gente estudou anteriormente, reflexão interna total, é possível que eu mude o sinal, né, ajustando o ângulo, né, de forma que o ângulo de saída fique mais do que 90. A situação é parecida com isso. Mudar o sinal aqui quer dizer chegar nessa condição, certo? Porque não dá para perceber, mas isso aqui, se fosse... isso aqui é N2 ao quadrado, se fosse o meio não absorvedor, certo?
Vou escrever aqui para vocês. Aquela função lá, que está, aquela segunda função que pode mudar de sinal, é chamada de f de θ 1, que é a parte real da permissibilidade menos N1 seno θ quadrado. Vamos ver o significado dessa função. Se o meio 2 fosse não absorvedor, cilinha seria N ao quadrado, certo? Então isso aqui seria N2 menos N1 seno θ ao quadrado. Isso aqui ser maior que zero quer dizer o quê, né? Seno θ é positivo, isso aqui sem problema nenhum pode dizer que isso vai ser para seno θ menor do que, isso aqui seria o N2 no caso, né? Meio 2, certo? N2 sobre N1. Se a observação do meio 2 é menor que nenhum, quer dizer que é abaixo do ângulo crítico. Quer dizer, mudança de sinal, se a gente olhar lá, seria, né, quando eu superasse um determinado ângulo crítico. Quando eu superar esse ângulo crítico, essa função θ muda de sinal. Certo? Então, o que acontece quando se isso ocorrer, né? Se ocorrer essa mudança de sinal, acontece que a função K2 se transforma em γ2 e γ2 se transforma em K2. Tá? Então, veja, em consonância, né, com o que foi feito antes, certo? No caso com perdas, a condição de reflexão interna quase total vai ocorrer nessa transição de sinal. Alguma coisa vai acontecer, certo? A gente vai ver o que vai acontecer. Quando isso muda de sinal, alguma coisa acontece. Então, eu digo que isso aqui ocorre, certo? Quando essas duas coisas são iguais, isso aqui é um ângulo crítico agora para o meio com perdas. Ou seja, cilinha igual a N1 seno de θ1. Aliás, que cilinha não, raiz. Aliás, que cilinha é igual a isso aqui ao quadrado, né? Bom, o que é que cilinha? É N2 menos K2, tá? Meio observador, tem parte real imaginária. Então quer dizer o quê? Esse θ é o θ crítico, na realidade, desculpa. Certo? Isso é um ângulo de transição entre um estado e outro. Então quer dizer que o seno de θc, desculpa, cilinha certo? Então tá certo. Então o seno de θc vai ser raiz quadrada disso. Não é N sobre coisa, é N2 menos K ao quadrado sobre N1. Essa seria a lei de Snell, certo? Ou seja, é um ângulo crítico para... Não é a lei de Snell, é um ângulo crítico para a ocorrência de reflexão interna quase total. Né? Vai ver por que quase, né? Então, para θ maior que θc, o que acontece? F, isso aqui maior do que isso, F é negativo, né? E abaixo, na condição normal, F é positivo. Então, ou seja, olhando para cá, né? Abaixo, isso aqui é positivo, do jeito que está aqui, isso aqui é negativo. Mudou de posição. Bom, vamos olhar para essas funções, certo? Lembre-se, γ2, quanto maior γ2, né, é mais atenuada a onda do meio 2. Né? Quanto menor γ2, menos atenuada. Certo? Então nós temos aqui essa ilustração para poder entender o que acontece na transição. Esse aqui é um exemplo em que N1 é igual a 1.5 e a parte real da observação do meio 2 dá 1.3. Se o meio não tivesse perdas, teria reflexão total, né, cujo seno do ângulo seria 1.3 vezes 1.5. Né? E aqui eu estou mostrando o que acontece para diferentes níveis do coeficiente de extinção. Certo? Bom, observe aqui essa curva vermelha, tá? Abaixo da reflexão total, o K é grande e azul é o gama, certo? Para cá, bem pequenininho, o kappa, né? Então você tem o gama muito pequeno, que é meio absorvedor, tá certo? Está absorvendo. Quando muda, passou da reflexão total, o gama se torna grande e o K se torna desprezível. O K quer dizer propagação, certo?
Quer dizer, K é pequeno quer dizer que a onda praticamente não se propaga no meio. Ela se atenua, né? Então existe uma transição contínua de uma coisa para outra, né? Quanto mais você aumenta, né, o coeficiente de extinção, você tem essas novas cores, a vermelha aqui, essa azul, o gama já é grande porque você tem muita perda já, mesmo antes da reflexão total, e ele se torna excessivo se você passa da reflexão quase total. E o K, ele se torna bem menor, né? Ou seja, o efeito dominante que ele está mostrando aqui passou da condição de ângulo crítico, a parte imaginária domina o processo. A parte que representa perdas ou evanescência da onda número 2. Né? Então, tem um caso aqui, se eu não tivesse absorção, né, o resultado seria esse. Vamos ver aqui a expressão. Se não tivesse absorção, né, esse termo aqui seria zero. Tá? Esse termo, né? Essa raiz aqui é positiva. Né? E esse termo é bom. Se isso for positivo, dá zero, certo? Observe, né? Se isso não existe. Né? Então, se isso aqui der positivo, a raiz quadrada dele mesmo ao quadrado. Ele mais ele sobre 2 dá ele, certo? Então, dá um valor. E se eu mudar o sinal, isso aqui é positivo, cancela da zero. K2 fica zero. Então, você tem uma função, o K2, ele vai fazer algo assim, né? Tem um valor lá qualquer, de repente vai para zero. Sabe? E o gama 2, ele é zero, vai ter um valor diferente de zero. Então, você teria esse gráfico aqui. Essas funções, não sei se tem um gráfico aqui, que seria os valores. Aqui não é. Bom, são essas funções, né? O que acontece para meio sem perda dá o que a gente já mostrou anteriormente. Né? O K existe real, né? O K real, o K igual a zero. Isso quer dizer que depois, passou da condição de reflexão total, a onda é totalmente evanescente, porque só tem parte imaginária no meio do eixo. Tá? Não tem propagação. Tá? Quando você tem absorção, você tem o híbrido das duas coisas. Então, se você fosse fazer um gráfico, né, da reflectância e introduzisse gradualmente a perda no sistema, ou seja, através da distribuição, né, suponha que você vem, eu não sei que simulação é essa. O meio 1 tem separação 1.5, vidro. O meio 2 é quase ar, mas é um ar defeituoso, dissipação, úmido, sei lá, alguma coisa assim. Certo? Então você tem aqui aumento gradual do kappa, né? Então observe, né? Sem perda você tem aquela transição abrupta, né? Reflexão total, certo? E com pequenas perdas você vai ver que a reflexão já não é total, é quase total, né? É alta, certo? Aí você vai perdendo a característica de reflexão total, não tem mais, né? Se tiver muita perda, você já não tem uma reflexão que não é total. É alta, o meio absorvido reflete bastante, certo? Mas não é total. Uma outra questão importante a se considerar, quando você lida com meios absorvedores, é a questão de refração. Como é que é a refração? Né? Nós temos a lei de Snell, né? Como é que vai ser a lei de Snell agora se o meio 2 é absorvedor? Isso é uma pergunta importante. Bom, então se você olhar para os campos no meio 2, como é que eles dependem das coordenadas? Né? Eles dependem, né? Se você olhar o campo é linha, qualitativamente olhando, né? Eles têm um comportamento que é, lembrando, né? No meio 2, o número de onda é K2 menos J gama 2. Exponencial de menos J K2 Z se torna o quê, né? Exponencial de menos J, esse número do K2Z, e aparece menos J com menos J, que dá menos gama 2Z. Né? Isso é só dependência em Z. Então, a dependência dos campos L' e H' no meio 2 é do tipo exponencial de menos gama 2Z e uma parte que é uma exponencial complexa, que tem o quê? Kx x mais
K2, Z. Né? Tem uma parte que é exponencialmente decrescente e uma parte que depende periodicamente das coordenadas x e z. Né? Certo? Observe que agora a gente tem que tomar mais cuidado para saber onde é que é a direção de propagação da onda no meio 2. Ela não é mais uma onda plana, certo? Como antes. Onda plana é aquela que só tinha isso aqui, ó. Ela tem uma outra dependência aqui adicional. O vetor de onda físico, certo? Geométrico, né? Aliás, o vetor de onda como um todo, certo? Que é o número. Posso estar modificando a minha letra aqui, tá? O vetor de onda no meio 2 é um vetor de onda complexo, vou botar um barra aqui, tá? Ele é K', o vetor, certo? Que é igual a um vetor de onda real, que é uma coisa geométrica, aponta nessa direção, né? O complexo a gente não sabe o que é, certo? O vetor de onda complexo, ele não pode fazer analogia geométrica, mas uma parte dele pode, que é esse que é totalmente real. Tem uma outra componente que é menos J, gama 2, a Z. Eu separei o que é real e deixei a parte imaginária para lá, certo? Esse vetor é o vetor real. É ele que diz a direção no espaço da onda que propaga. Então a direção do espaço tem a ver com esse vetor aqui, K'. Quem é ele? Kx, AX, mais K2, tá? Porque eu separei aqui o gama 2, né? A Z. Então, o plano de fase constante, é importante saber esse conceito, né? Plano de fase constante é ortogonal no espaço geométrico a esse vetor aqui, K'. Então, a onda tem plano de fase constante aonde? Bom, ela tem um vetor de onda K' no espaço, o plano de fase constante é esse aqui. Só que essa é uma onda inhomogênea. Tá? Que a amplitude constante dela é determinada. Depois que calcular lá a parte real, etc, etc, é uma relação que envolve isso aqui tudinho. Então, a superfície de amplitude constante tem a ver com essa função aqui, calculada, né? Depois que você calcular isso com exponencial de ômega t, parte real, daí você extrai essa função. E onde é que a superfície de amplitude constante? Ele calculou a superfície. Tá? Então, a superfície de amplitude constante, que tem a ver com esse cálculo, para essa onda não homogênea, por causa disso, não é a superfície de fase constante, que é um plano. A superfície de fase constante é aquela ortogonal ao vetor de onda real, K'. Meu Deus, certo? E a superfície de amplitude constante, não sei como é complicado, tem que calcular. Certo? Então, para saber, bom, qual a direção no meio 2? A direção é a direção do vetor K' real, esse aqui. E com isso a gente pode determinar qual é o ângulo de refração. Senão a gente poderia saber. Se eu não conceituar isso bem, eu não sei qual é o ângulo de refração. Né? Então, lembrando, o plano de fase constante é que define, né, a direção ortogonal a ele, que define a direção de propagação da onda plana no meio 2. E não a superfície de amplitude constante, que é outra coisa. Tá? Tem a ver com uma onda inhomogênea. Então, o ângulo θ2 tem a ver com a deflexão de K' em relação ao eixo Z. Tá? Então, quer calcular a onda de refração? Determine a deflexão de K' no eixo Z. Bom, quem é a deflexão de K'? Bom, K' a gente quer saber o ângulo, ou seja, seno de θ2, né? Seno de θ2. Porque veja bem, eu sei quem é Kx, né? Eu estou dizendo agora que o ângulo θ2 tem a ver com a magnitude desse vetor K' real, tá?
que vai ser quem? Kx sobre K'. Desculpe, sobre K', certo? K'. Bom, quem é essa θ2 então? Kx é N1 K0 seno de θ1. K' é quem? É Kx ao quadrado, né? Mais K2 ao quadrado elevado a 1/2. Né? Tá certo? Bom, então observe, né? Isso aqui, eu acabei de falar, K2, eu acabei de calcular aqui K2, tá? Essa função complicada aqui de θ1. K2 é essa função aqui. Uma função de θ1, tá? Então, essa expressão, isso aqui pode ser escrito assim, isso aqui pode ser escrito como N1, aliás, desculpa, N efetivo de θ1, uma função aí que depende da, isso aqui, né? Vezes K0, né? Eu vou botar dessa forma. N efetivo de θ1. Então, você tem essa lei de Snell modificada, né? N efetivo, aliás, um F só, efetivo de θ1, seno de θ2, igual a N1 seno de θ1. Essa seria a lei de Snell, né? No meio absorvedor. Só que agora é mais complicado, né? Eu posso calcular o θ2, certo? Dado o θ1, calculo N efetivo de θ1. E esse N efetivo é calculado usando a expressão por Kx, que é dado por isso. K2 é uma função de θ1, que é aquela função complicada lá. Juntando as coisas, você obtém a expressão para N efetivo. Então, a lei de Snell, certo? É escrito dessa forma, né? O índice de refração agora, que não é mais constante, né? Depende do ângulo de incidência, certo? A refração agora depende do ângulo de incidência de uma forma mais complicada, porque esse coeficiente não é mais constante como antes. Certo? É essa função mais complicada aqui, que vai se reduzir ao índice de refração no meio 2 se não tiver perdas. Se você tirar isso aqui, vai dar exatamente o índice de refração no meio 2. Certo? Então vai dar exatamente. Então essa é a lei de Snell agora para o meio absorvedor. Você pode prever a trajetória do meio 2. Por exemplo, dado θ1 igual a π sobre 4, eu calculo N efetivo em função dos parâmetros aqui, jogo aqui e calculo θ2 nessa expressão. Sem problema. É como se fosse um índice de refração efetivo para cada ângulo. Ou seja, para cada ângulo de entrada, o meio 2 é visto como tendo, em termos da deflexão do raio, para cada ângulo de incidência, o meio tem um índice de refração diferente. Só porque tem absorção. Se não tivesse absorção, isso não acontecia. O índice de refração do meio 2 é o mesmo, independente do ângulo de incidência. Agora não, para cada ângulo tem uma pequena ligeira diferença. Né? Então a deflexão é diferente, é uma função diferente do ângulo de entrada. Né? Se a gente jogar agora, certo? As expressões, por exemplo, outra coisa é calcular a reflectância, né? Pode calcular a reflectância e ver a questão do ângulo de Brewster, como é que ele é afetado, né? Então, a reflectância é pegar a expressão que tem lá, né? Por exemplo, essa aqui, epsilon K2, só que K2 é a componente Z do número de número 2, que é aquele número complexo, K2 menos J, que é uma 2, né? Que está aqui embaixo, menos epsilon 2, que é isso aqui. Agora, observe, isso aqui é epsilon mesmo, tá? E agora tem epsilon e tem permissibilidade. Isso aqui é epsilon na fórmula lá. Calma, né? Então, calcula aí, você vai ter, certo? Reflectância pode calcular. Né? Isso aqui deixa para vocês trabalharem, tá? E tem essas expressões mais complicadas, que em princípio é difícil de perceber direito o que acontece, né? Mas com aproximações você pode ver o efeito de pequenas perdas, como é que isso degrada, né, a reflectância ou aumenta a reflectância. Que acontece, né?
Uma coisa a se considerar é no caso de haver transmissão total ao longo de Brewster. No caso, por exemplo, de polarização paralela, certo? Antes, quando não tinha perdas, esse termo aqui não existia, tá? Ângulo de Brewster ocorria quando isso aqui era zero. Se a reflectância era zero. Antes. Quando você não tinha esse termo aqui, olhe só para esse termo aqui. Quando isso aqui desse zero, eu tinha ângulo de Brewster. E lá que ele calculou a tangente do ângulo de Brewster é N2 sobre N1. Mexendo com isso aqui, você tem essa relação. Tá? Bom, agora, né, quando essa condição ocorrer, ou seja, quando isso zerar, a reflectância não vai ser zero, certo? Vai ser isso sobre isso aqui. Vai ter um valor. Quão grande esse valor é, depende das perdas do sistema. Tanto é que aparece aqui o epsilon da linha. Certo? Então, você vai ter uma degradação, onde o de Brewster não é mais transmissão total, é reflectância mínima. Tá? Então, isso pode ser calculado, tá certo? Então, observe, né? O valor mínimo é esse número aqui sobre esse, e essa expressão pode ser calculada, né, para diferentes valores do meio 2, né? Por exemplo, deixa eu ver que exemplo é esse aqui. Esse exemplo aqui, eu não sei qual foi aqui, nossa, tá aqui um cálculo, né? Não está dizendo quem é o meio 1, certo? Pode ser Arvido, né? Isso aí, não sei. Peraí, K igual a 0. Está aqui. Isso aqui é Arvido, né? Porque em K igual a 0 está dando 4% aqui, certo? 0,04. Então, isso é a interface Arvido. E o efeito, né, na polarização paralela, à medida que você aumenta as perdas, aumenta a extinção, né? Observe que o ângulo de Brewster que dava zero reflexão ou seja, a reflectância vai sendo um valor não nulo, né? Se a gente olhar com mais detalhe, acontece isso aqui, né? Observe que o ângulo de Brewster sai do lugar, né? Eu estou dizendo que é aquele mesmo, mas ele é um pouquinho diferente, né? Ele vai se deslocando também. O ângulo de Brewster agora é um ângulo de mínima reflectância. Né? Isso vai aumentando. Né? Você tem que resolver direitinho aquilo lá para saber qual é o ângulo de Brewster, né? É uma equação não linear, não é a mesma equação original que era fácil, que é mais complicado. Né? Então, à medida que a perda aumenta, a refração muda, né? Então, o de Brewster vai deslocar. Certo? E o mínimo vai aumentando, né? É de se esperar que isso aqui varie, por exemplo, talvez linearmente com esse parâmetro aqui, essa altura aqui, tá? Com a primeira ordem, né? Tá? E aqui tem também gráficos para polarização perpendicular, quando não tem ângulo de Brewster, né? Polarização S, né? E uma coisa importante de observar, quando o meio tem perda, você reflete luz no meio com perda, a reflexão aumenta, ele reflete mais. Né? Tá? Essa mesa aqui tem altas perdas. Tá? Ela reflete, você não vê através dela. Né? Então ela reflete, rejeita bastante luz. Né? Rejeita um bocado, né? Você olha e você vê coisa brilhando. Tá? Ela reflete bastante. Materiais opacos, né? É exatamente isso. Muita perda, quando praticamente não penetra, volta. Então, quanto mais perda, mais reflexão. Esse é o efeito preponderante, certo? É porque aqui não está, aqui está num determinado comprimento de onda, né, em que eu estou dizendo quem é o N do material. Rigorosamente, eu teria que varrer a comprimento de onda, em cada comprimento de onda o N muda, você veria um espectro de reflexão. Né? Tem regiões que refletem pouco, depois aumenta a reflexão. Quando tem muita absorção, reflete bastante, depois volta a não refletir muito. Né? Aí teria que pegar para um dado material como é que ele se comporta para poder ver. Tá? Mas, assim, qualitativamente dá para entender, independente do comprimento, se tem muita absorção ou não, você sabe o que vai acontecer. Bom, um exemplo interessante, certo? É esse exemplo aí, que acontece em meio condutor. Né? Meio condutor é um caso específico. Eu falei para vocês antes, né, que eu posso modelar um condutor como tendo uma permissividade. Né? Esquecer a quantidade dele, pensar só em permissividade. Né? Então, a gente falou que quando o meio tem a quantidade sigma, se você olhar para... Eu vou recapitular com vocês aqui, saber por que está essa equação aí. Né?
falei isso antes, mas isso tem que repetir para poder entender por quê. Vocês olhem para a equação de Maxwell que fala sobre o rotacional de H, né? O regime fasorial, certo? Nós temos lá J mais J ômega D, né? Tá? Se você joga condutividade, né? J igual a sigma E, você vai dar sigma E, J ômega, epsilon. Então eu posso dizer, isso aqui é um J ômega, um epsilon efetivo. Tá? Ou eu posso dizer que isso aqui é um sigma efetivo. Posso ver o condutor como tendo uma condutividade efetiva dada por isso, ou uma permissividade efetiva obtida dessa conexão. Qual seria a conexão? O epsilon efetivo seria sigma mais J ômega epsilon sobre J ômega. Né? Seria epsilon menos J sigma sobre ômega. Então eu posso dizer, bom, um condutor ou ele tem uma condutividade efetiva dada por isso, ou ele tem uma permissividade efetiva dada por isso aqui. Né? Se, digamos que é uma boa aproximação dizer que o epsilon é próximo de epsilon zero do condutor. Né? Na verdade, isso não é nem necessário aqui nesse exemplo. Não precisa nem fazer isso. Deixa o epsilon do jeito que está mesmo, certo? Deixa assim mesmo, não precisa nem fazer aproximação nenhuma. Então observe que o epsilon, digamos que o epsilon de um condutor, tá certo? Efetivo, né? Sobre epsilon zero seria epsilon relativo, né? Menos J sigma sobre ômega epsilon zero, né? Então é como se ele tivesse uma parte real igual à permissividade relativa, qualquer que ela tenha lá, certo? Que tem a ver com as cargas ligadas, né? E uma parte imaginária que tem a ver com as cargas livres, que é dada por sigma sobre ômega epsilon zero. Ou seja, vamos esquecer um pouquinho a permeabilidade, tá? Vamos dividir no magnético, particulares da definição. Um meio metálico geralmente é não magnético, né? Tem metais magnéticos também, mas condutores tradicionais, um pouco magnéticos. Então, observe, aqui eu posso determinar, certo? O N e o K, né? Então, tudo que eu fiz, eu posso usar para o condutor. Desde que eu use o meu epsilon do arminha, dá para isso aqui. Observe também o seguinte, sigma é muito grande, certo? Se a gente calcular essa razão aqui, isso aqui dá muito maior do que epsilon n. Para qualquer valor razoável, se você for calcular, certo? Então, por exemplo, se você for para baixas frequências, né? Isso aqui é pequeno, isso aqui se torna muito grande, certo? Se você for para muito alta frequência, frequência J, é claro que isso aí já não é mais verdade, eu não posso fazer isso aqui. Mas se você for para micro-ondas para baixo, se for calcular as coisas, certo? Você vai ter, que observe, né? Isso aqui é 8.854 vezes 10 a menos 12, né? Certo? Vamos botar 10 GHz, ômega igual a 2π, vamos botar 1 GHz, mais fácil, 2π vezes 10 a nona, certo? Hertz, né? Sigma é quanto? Qual o númerozinho que está na cabeça de vocês? Quem lembra aí? Qual o númerozinho para um bom condutor? 10 a 7, certo? 1 metro menos 1, né? Quanto é que dá o epsilon do arminha, mais ou menos, de um condutor? Em 1 GHz, vai dar mais ou menos 10 a 7 vezes 10 a 12. Isso aqui é 10, certo? Sobre 10, 6, 10 a 9. Né?
Bota isso aqui 10, você vai majorar isso aqui, né? Dá 100, 10 a 11, né? Com 10 a 12 dá 10 a 10, dá 10 a oitava. Certo? Tá? Em 1 GHz. Se for mais baixo ainda, aí fica maior ainda, porque a ômega está diminuindo. Então, para todos os efeitos, a permissividade de um bom condutor, de um condutor razoável, né? É aproximadamente o que? Menos J sigma sobre ômega epsilon zero. Tá? Eu despeso a parte real. Tá? E se a gente for calcular, né? Parte real mais isso aqui fica fácil, certo? N2 menos K ao quadrado dá zero, ou seja, N igual a K, né? Parte real, né? E 2nK, ou seja, 2n ao quadrado, igual a sigma sobre ômega epsilon zero, que é igual a 2k ao quadrado, né? Certo? N igual a k, que vale raiz de sigma sobre 2 ômega epsilon zero. Então a gente tem essas propriedades aí. Tá? E com isso a gente pode fazer um bocado de coisa, né? Pode calcular, por exemplo, coeficiente de reflexão, incidência normal, certo? Você vem com a onda aqui enquanto condutor. Tá? Tá? Digamos que você está a n barra, né? N barra é igual a n 1 menos j, né? N menos j k. N é muito grande, né? Estão lembrados, né? N é um número violentamente grande. É a raiz de 10 oitavas, certo? Né? Ou mais, abaixo de GHz. Né? Então o que acontece? Bom, a coeficiente de reflexão dá quanto? N menos 1. Tá certo isso aí? Não, tá errado. Ao contrário. É isso aqui, ó. 1 menos N. 1 mais N. Diferença dos índices sobre a soma, certo? A reflexão, né? Quer dizer que a onda vem aqui, o campo está assim, certo? Bate, e vem com essa reflexão, gama vezes a onda refletida, né? A gente convencionou. A onda refletida, se o coeficiente fosse positivo, seria assim, tá? Essa é a que vai, essa é a que volta. Gama vezes a amplitude dessa, certo? Tá? Como esse número é muito maior que 1, gama de um condutor é aproximadamente quantos? Menos 1. Então, vem uma onda assim, campo elétrico, volta a onda assim. O que acontece? A soma dos dois aqui dá quanto? Zero. O campo tangencial do bom condutor é zero. É um nó, né? É um nó de campo elétrico. E o campo magnético é máximo tangencial. Tá? Então o coeficiente de reflexão é muito próximo de 1. Ele dá uma reflexão de menos 1, porque dá um defasamento de π na direção do vetor campo elétrico, de forma que os dois campos se somam para dar zero. O coeficiente de transmissão é 1 mais gama. Tá? O coeficiente de transmissão dá uma medida de quão grande é a amplitude do campo transmitido para o condutor. Isso aqui vai dar 1 mais gama, vai dar isso mais isso, né? Dá 2. Tá certo aqui. Mais 1. Vai dar isso aqui, sabe? Observe que isso aqui vai dar mais ou menos, né? Isso aqui é muito maior que 1, tá? E vai dar 2 sobre N, 1 mais J sobre tá certo? Tá, não sei dois. Isso aqui é a raiz de 2 sobre N, exponencial de J e sobre 4. Né? Isso é o coeficiente de transmissão.
Ou seja, o coeficiente de transmissão é muito pequeno. É 1 sobre N. Não, 1 sobre N. Né? Tá? A gente pode calcular agora os campos no meio da onda transmitida, certo? Só para a gente ver como é que esse campo se comporta. Eu vou fazer um filme aqui e mostrar para vocês as curiosidades que ocorrem no condutor. Né? Então, primeira coisa, a onda bate e volta. Se você calcular o campo total no meio 1, vai dar, na realidade, uma onda estacionária, porque tem um nó aqui. Uma corda amarrada, né? Você fica uma onda estacionária, certo? Você fica oscilando esses máximos e mínimos, mas ela não se propaga. Né? Você somar os dois campos no meio 1, né? E aqui dentro você tem uma onda que está muito pequena amplitude e evanescente, certo? Bom, a gente pode calcular os campos, não é difícil calcular os campos, é pegar a forma canônica, jogar direto, né? Esse aqui é o campo incidente, o campo transmitido, tá certo? Só é jogar, né? E calcular essas coisas, e calcular o campo físico. Se você calcular o campo físico no meio 1, dá uma onda estacionária. Certo? Onda estacionária. Aqui não é onda propaganda, não. Seno está fixado. Os máximos estão fixados. Os nós estão fixados. Né? Isso aqui varia a 5 ômega t. Fica lá, né? Onda estacionária. Tá? Bom, esse aqui seria mais ou menos a. Esse aqui eu estou botando como se estivesse vindo assim, né? Do lado da direita, teria essa onda estacionária aí. Se a gente olhar, né, as disposições dos campos E e H, né, no meio de entrada, você tem a onda estacionária dessa forma, certo? Os planos de cada um são diferentes. Né? Bom, se a gente calcular os campos no condutor, eu quero mais botar as expressões para mostrar. Observe algumas características. Né? Se você calcular, né, com função do tempo, tá certo? O que aparece aqui embaixo? O fator N no condutor. Né? Observe aqui que a onda decai no meio 2, né? Condutor exponencial. E a amplitude dela é muito pequena. O campo elétrico é muito pequeno. Desde a entrada em diante, ele vai ser muito pequeno. E vai decair exponencialmente e vai ter essa combinação de efeitos que a gente pode ver o que acontece. Certo? E o campo magnético, por outro lado, se você calcular, certo? As continhas aí, ele não tem amplitude pequena inicial, certo? Tem amplitude normal, tradicional. É 0 sobre 0. E o campo elétrico é sobre N. O campo magnético é grande, tá? Ele é grande e decai rapidamente dentro do condutor. Quão rápido ele decai depende desse número aí, tá certo? Bom, deixa eu mostrar mais ou menos. Isso aqui é mais ou menos como é que seria o campo dentro do condutor, né? O H, certo? Ele começa igual o H tangencial é contínuo, né? Então, se ele for, ele vale 1, dentro ele começa em 1. Tá? Então, você vê que o campo H, rapidamente, ele oscila e cai. Agora, vamos ver como é que é isso de verdade. Né? Eu vou entrar aqui na internet para a gente ver essa onda. Né? Como é que ela é. Né? Eu não vou abrir aqui local não, porque ele vai rodar o mesmo programa que eu estou gravando, eu não quero atrapalhar a minha gravação. Eu vou ver se funciona a internet aqui para poder ver. Uma característica interessante, né? Que ocorre quando você penetra um condutor, né? Um bom condutor. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Vídeos. Deixa ele fazer aqui. Se essa parede fosse condutora, com uma certa espessura bem dimensionada, não passava mais dentro. No elevador. Abriu. Deixa eu ver se a gente consegue ver esse vídeo aqui, que interessante.
faz aqui. Estacionados aqui, ó. Deixa eu mostrar antes isso aqui, que é o efeito pelicular, né? Eu não achei a simulação, deixa eu controlar aqui. À medida que eu... Não deixa eu controlar, não, peraí. Não, eu quero fazer o seguinte, eu vou simular eu mexendo no botão. Se você... Eu não tenho velocidade... velocidade, eu posso mexer aqui. Se você vê, aumenta a condutividade, daí você observa que a amplitude do campo magnético, né? Dentro vai caindo. Aliás, do campo elétrico, né? Campo elétrico, certo? Se você aumenta a condutividade, a amplitude inicial do campo elétrico vai caindo, né? E desaparece lá dentro, né? Certo? Amplitude alta, né? Porque ele vai muito rápido. Amplitude alta, você aumenta a condutividade, daí a amplitude inicial cai, né? Certo? Isso é uma coisa. Mas o que é mais interessante se mostrar aqui é isso aqui. É a aparência da onda. Você consegue ver a velocidade um pouquinho reduzida. Está em ponto 25. Deixa eu botar. Deixa em ponto 25. Vamos ver se funciona. Eu espero que esse negócio carregue. Bom, aí tá. Aqui é o condutor, né, do lado de cá. Aqui é a onda que chega. Ela está estacionária aqui no 61. Está muito lento, né? Vou fazer um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Talvez ele possa fazer normal a velocidade aqui. Posso... Vamos ver se dá certo. Isso é como a onda passa para o condutor, certo? Em tempo real, né? Daí eu pergunto para vocês, a frequência de oscilação no ar é maior ou menor do que no condutor? Hã? Maior? Tem certeza? Essa é a sensação que nós temos, né? Mas a frequência é a mesma. Tá? Você tem que parar, fazer um corte aqui, bota uma linha reta assim, fica vendo como é que a coisa oscila nessa linha reta, nesse ponto, certo? Se eu botar aqui um plano aqui, ele vai estar na mesma velocidade, certo? Ele tem que oscilar do mesmo jeito, certo? Mas a sensação é que é uma onda, mas na realidade o que está mostrando aqui é que a onda é muito lenta no meio do eixo. A velocidade de fase é C sobre N, certo? É quase zero, certo? C sobre 10 a quarta. Então, se aqui é 3 vezes 10 a oitava, aqui é 3 vezes 10 a quarta velocidade. É como se a onda andasse muito devagarzinho. É isso que a gente está vendo aqui, na realidade. Que ela se propaga bem mais devagar, certo? Propaga lentamente. A sensação é que a frequência é mais baixa, mas não é a mesma frequência. Né? Mas devido a esse efeito, né, de evanescência, dessa sensação, né? A onda penetrando, dá a impressão que a frequência é mais baixa, mas não é. Na verdade, a velocidade é que é mais baixa. Tem que fazer o experimento. Bote um papel aqui na frente, você vai ver que vai dar a mesma velocidade. Muito bem. Olha, tem um conceito importante, vocês, que é uma outra coisa que a gente sempre for guardar alguma coisa, né, dos cursos que a gente faz aqui, né? Tem certas coisas importantes que servem para você, de vez em quando você depara com um problema, você usa esses conceitos, né? Uma coisa chamada a profundidade de penetração. Você vai ter uma ideia, né? Se você quiser blindar um ambiente, certo? Se você souber a profundidade de penetração, você sabe dimensionar o seu material, né? Com base nos parâmetros de material dele, certo? Skin depth, né? Profundidade pericular. Né?
efeito pelicular, né? Profundidade de pele, né? Profundidade, skin depth, a gente chama de profundidade de penetração no campo dentro do condutor, né? Isso tem a ver com o quê, né? Tem a ver com o fator de propagação do campo no condutor. Como é que ele é? Bom, a inserção é complexo, né? É N, que sabe a expressão por N, o menos J. Né? No bom condutor, N e K são iguais. Né? A gente acabou de calcular aqui, isso aqui vai dar raiz, não foi? Sigma sobre 2 ômega epsilon zero. Né? Tá? Bom, então, qual é a penetração do campo, né? Então tem a ver com o exponencial de menos Jn barra, né, K0Z. Esse é o fator que aparece. Né? E se você botar isso aqui, vai dar exponencial menos Jn menos J K0Z. Né? Essa é a parte propagante que a gente viu assinando lá, né? A parte que dá propagação, certo? Exponencial de menos N K0, ou seja, a mesma coisa sem o J, né? Então aqui, tá certo? Quando você tem isso aqui dando 1, é porque você caiu para 1 sobre E, a amplitude. Então, para Z igual a um valor ΔS, você tem E elevado a menos 1 de amplitude, certo? Então esse é o númerozinho que a gente quer saber, que é a profundidade de penetração, ΔS. S de skin depth, né? Que é a sigla de skin. Né? Então o delta seria quanto? Quando isso der 1, certo? Isso aqui dá 1, quer dizer 1 sobre N K0. Vamos calcular. Né? Quem é K0? 2π sobre lambda. Ou, se você quiser, lambda é C sobre F, né? 2π F sobre C. Geralmente, o pessoal de microondas trabalha mais com frequência, ele deixa em termos de frequência. O pessoal de ótica não usa esse conceito de profundidade de penetração porque já não é tão pequeno quanto o microondas, no caso de ótica, certo? A gente usa, inclusive, né, o fato do campo penetrar no metal e usar isso, né? Faz o metal do tamanho o filme do tamanho dessa profundidade para ver alguns efeitos interessantes. Mas em microondas se usa mais frequência, depois vai deixar em termos de frequência para extrair alguma informação pertinente. Então isso aqui vai dar delta 1 sobre N, né? Que nós sabemos que é quanto? Aí de sigma sobre 2 ômega epsilon zero K0, que é 2πf sobre C. Isso aqui dá V de C, né? Que é μ0, epsilon zero, menos 1. Né? Jogando todas essas contas aqui, isso aqui vai dar, né, uma expressão que é muito útil. Cadê? 1 sobre, cadê? 1 sobre raiz π, o meio condutor de permeabilidade igual do vácuo, né? E F de 0 sigma. Sigma 0 porque é a condutividade DC, né? Eu estou botando. Vamos deixar sigma mesmo, faz. Então essa expressão é importante. Né? A profundidade de penetração cai com a raiz da frequência. Quanto maior a frequência, menor a profundidade de penetração. Né? Então, quanto melhor a condutividade, menor a profundidade de penetração. Vamos fazer uma conta aqui. Rápida, né? Vou botar aqui sigma igual a 10 a sétima, frequência de 1 GHz, agora é direto, né? μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Quanto é que dá isso? Delta S vai dar 1 sobre 4π2, raiz quadrada dá 2π
F da 10 a nona, com 10 a sétima, 10 descida, 10 oitava, raiz de 10 a menos 7. Tá? Isso aqui é 10 vezes 10 a menos 8, dá raiz de 10, 10 a menos 4, 10 a quarta, 1 sobre 2π vezes 10 a quarta, 1/3. Dá 10 a menos 5. Mais ou menos, certo? 10 a menos 5 metros, ou seja, 10 microns. Depois ver se está certo aí, acho que tem um errinho aí qualquer. Mais ou menos 10 microns, né? Então, em 1 GHz, em 10 microns, que é 1 micron, né? A fibra ótica tem 3 microns de núcleo, certo? Não dá nem para ver, né? Então, você tem um campo totalmente penetra no condutor. Observe que um bom condutor não é 10 a 7, né? É um pouco mais, é 7 vezes 10 a 7, né? 6 vezes 10 a 7. Um outro conceito importante é a impedância do condutor. Isso é um conceito interessantíssimo, certo? A impedância do metal, lembre-se que a gente falou isso antes, tá? É Z sobre N. Tá? Considerando meio não magnético, né? Não estou lembrado se essa expressão é um caso particular. Talvez seja um caso particular, porque você tem que calcular μ sobre epsilon, né? Porque assim, a impedância é μ sobre epsilon raiz, né? Se o meio da magnésia é μ0 sobre epsilon do material, certo? Daí fica lá a raiz de epsilon é epsilon 0n, daí fica Z0 sobre n. Então, isso é para meio não magnético, é o que a gente está considerando aqui. Tá? Então, a impedância do metal é complexa. Né? Campos E e H não estão em fase, estão defasados. Isso quer dizer. Razão de tensão em corrente, né? Certo? Então, a impedância do metal, a impedância de onda, né? É isso aqui, né? Isso aqui vai dar Z0 sobre 2n, né? 1 mais J, né? Certo? Então, quando você tem a parte imaginária positiva de uma impedância, é porque ela é indutiva. A impedância de onda de metal é indutiva. Quer dizer o quê? Por que indutiva? Porque a energia é mais o quê? Magnética. Por quê? É verdade, o campo magnético é maior, né? Ele é grande, certo? Mais energia magnética que elétrica, certo? Tipo, o campo elétrico começa pequenininho dentro do condutor e cai em Sesvai. O campo magnético começa grande, Sesvai também, mas tem mais que magnético que campo elétrico. Então o condutor é mais magnético, de energia mais magnética que elétrica. Então a impedância é indutiva. Tá? Não faz sentido. Né? Se a gente for calcular direitinho isso aí, certo? Esse númerozinho aqui dá, pode ser escrito da seguinte forma. Isso aqui, N, lembrando, N, vamos escrever de novo, é raiz de sigma sobre 2 ômega epsilon 0, né? Então depende da frequência, certo? Isso aqui pode ser escrito como definir isso como sendo RS. Esse RS tem um significado importantíssimo, é o que a gente chama de skin resistance. Desculpa. Sheet resistance, é resistência de folha. Certo? Tem um significado muito simples de interpretação. É importante a gente entender isso bem. Se for fazer as contas, o RS pode ser escrito assim, ó, 1 sobre sigma delta S. Tá? Ok? Então a interpretação é muito simples para a resistência de folha. Se o campo todo tivesse confinado numa profundidade do metal de profundidade delta S, a resistência de um quadrado desse metal, pega um pedaço do metal de largura W, altura W, profundidade para dentro do metal delta S. Digamos que a corrente flui assim, ó, certo? A corrente flui na direção de E, dentro do metal. Tem um campo elétrico pequenininho, tem um J igual a sigma F, certo? O J está
Vamos voltar um pouquinho ao conceito de circuito, né? J igual a sigma S. Tá? Se eu fosse calcular a resistência elétrica para esse fluxo, né, daqui para cá, daria quanto? Daria, a resistência seria comprimento sobre área atravessada. A área atravessada é essa aqui. Ó. Condutividade, né? Sigma, tá? A gente teve W delta S, que é igual a 1 sobre sigma delta S. Então, resistência de folha é a resistência de qualquer quadrado, de qualquer tamanho. A resistência total de um quadrado qualquer, de um condutor, né? É como se tivesse essa resistência aqui. Tá? Dá para essa expressão. Que isso é verdade, né? É verdade mesmo, certo? Se você calcular a potência dissipada no condutor, como é que ela é calculada? A potência dissipada, potência ativa dissipada é o meio, né, de E escalar J conjugado dV, tá? Então, o campo penetra no condutor. Deve ser bom. Quem é J? É J conjugado. Pega o campo dentro do condutor, J igual a sigma, isso aqui me dá 1 meio de sigma integral de módulo de E ao quadrado dV. Quem é dV? Bom, pega uma área de largura W, né? W, né? Isso aqui vai dar W2 sobre 2, integral para dentro do condutor de 0 a infinito, o condutor é infinito, né? 0 a infinito, né? De módulo de E ao quadrado dz, certo? Ora, cai exponencialmente, né? Certo? Com a probabilidade de penetração. Se calcular esse negócio é exponencial, dá para calcular tranquilamente. Se for calcular, vai dar, certo? Um valor lá que pode ser escrito assim, ó, 1 meio de RWW e bota em termos da corrente que atravessa essa seção atravessada. Módulo de E ao quadrado, certo? Se for calcular quem é esse RWW, é exatamente isso aqui. Tá? Você prova, usando a teoria da magnética, que a potência dissipada é um meio de R de folha, né? RS, né? Módulo de E ao quadrado, onde é a corrente que atravessa todo o condutor para dentro. Né? Então você pode aproximar, bom, ele não precisa ir até o infinito, não. Basta eu dizer que está tudo confinado numa largura delta S e usar essa resistência equivalente. Você calcula a potência dissipada facilmente. Só usar essa expressão. Tá? Daí vocês perguntam, bom, professor, se fosse qual a resistência de uma coisa que não é quadrada, né? Tá? Né? Então, se eu botar aqui comprimento L, largura W, né? Qual vai ser a resistência? Né? RWL, né? Bom, vai ser L. Eu vou admitir que tudo está concentrado numa profundidade delta S. Vai ser L sobre WL, né? WL não. L sobre W delta S sigma. Tá? Bom, 1 sobre sigma delta S é RS, vai dar L sobre W, né? RS. Mas se você dividir isso por isso, multiplicar pela resistência do quadrado. Calcula qualquer área. Ok? Então, esses conceitos são importantes. Por exemplo, resolver um problema em guia de onda, né, em que você tem um condutor de verdade, né, que tem condutividade que não é infinita, é muito difícil, certo? Muito difícil. Muito difícil, porque você tem que calcular o problema que a gente vai se deparar, né? Você tem um guia de onda retangular, por exemplo, né? O guia de onda é feito com paredes condutoras, certo? Se você
for resolver o problema exato em que a condutividade é sigma aqui, eu tenho que calcular o campo aqui dentro, o campo que penetra no condutor, e resolver condutor de controle fica super complicado. Tá? O que a gente faz? Qual é a metodologia? A gente assume condutores perfeitos, o campo não penetra de jeito nenhum. Resolve aqui dentro, tá? Como é que leva em conta a perda da condutividade? Usa o conceito de resistência de folha, você calcula facilmente as perdas do guetão. Então é assim que faz. Você não vai fazer um problema mais complexo, você faz mais simples. Usa essa solução para calcular quanto é que é potência dissipada, né? E assim por diante. Você tem uma ideia mais ou menos. Isso em qualquer condutor. Se eu tenho um condutor circular, né? Então, quer dizer, se eu jogar a corrente nesse sistema aqui, né? Se for no regime AC, qual vai ser a resistência efetiva dela? Eu disse, bom, eu faço uma aproximação de engenharia, eu digo que eu uso o meu ΔS, confinado de penetração, digo que aqui está tudo confinado mais ou menos nessa região anular, e eu calculo a resistência efetiva do condutor, se eu quiser. Desde que o raio, né, claro, né, seja muito maior que o ΔS. Mas o ΔS é pequeno, certo? Muito pequeno. Então a gente pode fazer cálculo de engenharia para, bom, é um condutor, se eu aumentar muito a frequência, a resistência vai aumentar, porque só vou ter, né, a coisa vai ficar só numa região pequena perto da superfície. Como não vai penetrar muito, vai ficar mais na borda. Sabe? Então dá para fazer conta, estimar coisas, usando esse conceito de profundidade de penetração, resistência de folha e tudo isso. Ok? Então vocês observam que tudo é emendado, né? A gente estava falando de reflexão, voltou para a propriedade de condutores. Propriedade de resistência elétrica, né? Então, tá? Tudo a mesma coisa. Ok? Alguma pergunta? Rapaz, eu juntei 3 atas, bicho. Deixa a minha sala. É impressionante. Eu fiz até uma cópia que eu não podia imprimir. Eu fiz a cópia da segunda ata, botei A6, botei a data de hoje e deixei do lado. Depois eu boto em dia, certo? Ok?